Fala pessoal, venho trazer mais uma correção aí para vocês, agora do exercício de fórmulas químicas, tá? Então vamos lá, a primeira questão, ele fala do acetil salicílico, em que foi coletada uma certa quantidade de material, né? E foi feita a análise de pureza dele, para saber até que ponto ele está puro. Indicava na análise, certo, que tinha 50% de teor de carbono. Mas será que esse material estava puro mesmo? Então nós temos que calcular aí a porcentagem dele, né, a fórmula percentual, para determinar se realmente essa substância está pura ou não. Então o ácido acetil salicílico ele tem aí C9H8O4. Então vamos lá, aqui na primeira questão ele tem C9H8O4. Então como é que a gente vai fazer? Primeira coisa é determinar o peso molecular dele, tá? Então o peso molecular do ácido sulfúrico, como é que é feito este cálculo? Então eu tenho aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. Em quantidade, em termos de quantidade de cada um, eu vou ter o seguinte, ó: 9 carbono, 8 hidrogênio, 4 oxigênio. Multiplico pelas massas: carbono 12, oxigênio, hidrogênio 1, oxigênio 16. Fazendo a multiplicação, então 12 vezes 9 dá 108, 8 vezes 1, 8, e 16 vezes 4 vai dar 64. Então somando tudo aí, 108 mais 8 mais 64, eu vou ter igual aqui a 180 gramas por mol. Ok? Então, a quantidade de carbono, tá? Deu 108. Então, para eu saber a pureza dele, né? A porcentagem, na verdade, de carbono na molécula, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou dividir a quantidade de carbono, que é 108, a massa do carbono, pela massa total, que é 180, tá? Então, se eu fizer 108 dividido por 180, eu vou ter igual a 0,6. Transformando em porcentagem, multiplico por 100%. Isso aí vai dar 60%. Então, na verdade, tá? A amostra lá tinha que ter 60% de carbono ter sido encontrado na análise. Como encontrou 50%, então a gente pode concluir que não, né? Que nós vamos só marcar não está puro. Então o material não está puro, porque na verdade ele tinha que ter 60% de pureza de carbono e apresenta apenas 50%. Ok? Bem pessoal, a segunda questão então, ele diz o seguinte, ó. Ele fala que eu tenho uma substância que contém os elementos X e Y, das massas dele, né, a massa atômica também, e pede a fórmula mínima. Então como é que eu vou fazer a fórmula mínima? Eu vou pegar aqui o X e o Y, vou pegar as massas de cada um, 86,8 e 112, e dividir pela massa atômica. No caso do X é 31 e do Y 16. Então, dividindo 86,8 por 31, eu vou obter 2,8. Dividindo 112 por 16, eu vou ter 7. Então, de acordo com a teoria da fórmula mínima, né? Então, eu vou dividir agora os dois pelo menor. Então, divido por 2,8 e divido também por 2,8. Ok? Então, 2,8 por 2,8, ele vai dar 1. E 7 dividido por 2,8, ele dá 2,5. Você tem que ter números inteiros para os átomos, né? Você não tem como colocar uma fórmula mínima ou uma fórmula molecular com número decimal. Então, para ajustar matematicamente, tá, eu vou multiplicar os dois por um valor
em que se torne o mais inteiro possível. No caso aqui, eu vou multiplicar os dois por 2, xy por 2, fica 2 e 5. Como eu tenho dois valores inteiros, eu concluo que x vai ser 2 e y 5. O que dá a alternativa letra B. Ok? Bem tranquilo de se fazer. Essa sexta questão, ele diz o seguinte: eu tenho uma substância, tá, que está em porcentagem, e eu quero a fórmula mínima e o nome oficial. Quando está em porcentagem, para que transforme isso em massa, porque na verdade, para calcular a fórmula mínima, eu vou ter que ter aí a massa dividido pela massa atômica ou a massa molecular, tá certo? Então, para transformar de porcentagem para massa, é só levar em consideração que eu estou fazendo o cálculo para 100 gramas. Então, a porcentagem para 100 gramas vai me substituir o valor de porcentagem igual ao valor em massa. Então, no caso, eu tenho aqui sódio, enxofre, oxigênio e água. Tá? Então, a massa do sódio vai ficar sendo 14,3 dividido pela massa atômica, que é 23. A do enxofre eu vou ter 10 dividido pela massa atômica, né? Deixa eu só mudar isso aqui para ficar mais fácil, não ficar tudo junto. Pronto. Divido aqui por 23 e vou dividir 10 pela massa dele, que é 32. O oxigênio eu tenho 19,9, vou dividir pela massa dele, que é 16. E a água eu tenho 55,8 e vou dividir pela massa da água. A massa da água vai ser 18. Ok? Aí eu faço as divisões. 14,3 dividido por 23 vai dar 0,622. Certo? 10 dividido por 32 dá 0,3125. 19,9 dividido por 16 vai dar 1,244. E 55,8 dividido pela massa da água, né? É 18, vai dar 3,1. Então o que é que eu faço? Vou dividir tudo pelo menor, tá? Como o menor é 0,3125, então dividido por 0,3125. Faço isso com todos. E o último dividido por 0,3125. Certo? Então, fazendo as divisões, eu vou ter aqui aproximadamente 2. Enxofre vai dar 1. Oxigênio vai dar 4. E a água vai dar 10. Com isso, eu tenho a seguinte fórmula, né? Na2SO4.10. Deixa eu só organizar isso aqui. 10H2O. Então é essa fórmula que eu vou obter, certo? Nessa questão. E eu posso afirmar aqui que o nome dessa fórmula ela vai ser sulfato de sódio decaidratado, tá? Vai ser o nome oficial dessa questão 6. Beleza? Essa sétima questão, você tem aí a porcentagem, certo? De carbonato de cálcio. Tem 40% de cálcio, 12% de carbono e uma certa porcentagem de oxigênio.
Isso relacionado para 50 gramas do sal. Então ele quer saber qual é a porcentagem, qual é a quantidade, a massa de oxigênio presente no composto. Então você tem que fazer da seguinte maneira: de 100%, deixa eu só ajustar aqui, ó, de 100% que eu tenho, certo? Eu tenho 40% de cálcio, mais 12% de carbono. Então, de 100%, 40 mais 12 dá 52%. E o que me resta de oxigênio vai ser igual a 48%. Tá? 48%. Isso é a quantidade, a porcentagem de oxigênio no de carbonato de cálcio, tá? Mas quanto será 48% de 50 gramas? Então, para saber a quantidade, né, a massa, digamos aqui, de oxigênio, eu vou fazer o quê? Vou fazer a massa 48% de 50, que é 50 vezes 48 dividido por 100. Certo? Então, 50 vezes 48 dividido por 100 vai dar igual a 24 gramas de oxigênio, que daí a alternativa letra C. Ok? Na questão 8 diz assim: uma determinada substância apresenta em massa 43,4% de sódio, 11,3% de carbono, 45,3% de oxigênio. Qual sua fórmula molecular? Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, sódio, carbono e oxigênio. Então, vou ter sódio, carbono e oxigênio. Levando em consideração que eu já falei antes, né, que a porcentagem, eu faço o cálculo de porcentagem para 100 gramas. Então, fica 43,4 gramas, 43,4 de sódio, dá 11,3 de carbono e dá 45,3 de oxigênio. Divido isso pelas massas. Então a massa do sódio é 23, a massa do carbono 12 e a massa do oxigênio 16. Tá? Então fazendo essas divisões, 43,4 dividido por 23 vai dar 1,9, tá? Aproximadamente 1,89, melhor dizendo. Então 11,3 dividido por 12 vai ser 0,942 e 45,3 dividido por 16 vai dar 2,83. Isso eu vou dividir todos pelo menor, que vai ser 0,942 dividir por 0,942 todos, tá? 0,942, e o resultado dessa divisão vai gerar o seguinte: 2, carbono 1 e oxigênio 3. Ou seja, tudo isso vai me gerar Na2CO3, carbonato de sódio, tá? Que dá a alternativa letra D. A próxima questão, questão 10, diz o seguinte, ó, tem uma fórmula mínima, né? Ele quer saber a fórmula mínima de um composto formado por nitrogênio e hidrogênio, no qual deu uma análise de 32 gramas, né, de uma amostra, revelou que tinha 87,5% de nitrogênio. Tá? Se tem 87,5% de nitrogênio, o restante que sobra é hidrogênio. Tá? Então a primeira coisa que vai fazer é verificar em massa
quanto de nitrogênio e de hidrogênio tem na amostra. Então, de nitrogênio, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 32 gramas vezes a porcentagem que foi falada, 87,5 dividido por 100, tá? Então, 32 vezes 87,5 dividido isso por 100 vai dar 28 gramas. Então tem 28 gramas, beleza, de nitrogênio. E quanto que tem de hidrogênio, tá? Então hidrogênio, basta que você pegue os 32 gramas do total e subtraia 28 gramas. O que vai gerar de hidrogênio, certo? 4 gramas. Então, como é que você vai fazer agora? Aí é cálculo de fórmula mínima normal, tá? Você vê nitrogênio, hidrogênio, vai ser a massa deles, 28 e 4, dividido pela massa atômica, 14 e 1, certo? Então vai dar aqui 2 e 4, tá? Então a fórmula mínima dele vai ser N2H4, tá? Agora isso ainda pode ser simplificado, certo? Como é fórmula mínima, a fórmula mínima é a fórmula mais simplificada. Como 2 e 4 eu posso simplificar ainda, então na verdade a minha fórmula mínima será NH2. Essa é a fórmula mínima da amostra que está sendo analisada, que vai ser, no caso aí, letra D. Ok? Agora, 11ª questão. Na 11ª questão, ele diz assim: sabendo que um composto mineral apresenta a seguinte composição, então tem sódio, nitrogênio e oxigênio, né? Dê a fórmula e o nome da substância, mencionando sua função inorgânica, tá? Então vamos lá. Bem, então nessa questão 11ª, ele vai querer a fórmula química, o nome e a função inorgânica, tá? Vamos fazer. Então eu tenho aqui a substância, como eu já disse, em porcentagem. Basta relacionar com 100 gramas, então vai gerar a massa em gramas, né? Transformando a porcentagem em gramas. Então vai ficar 27,06. Vai gerar aqui 16,47 e 56,47. Tudo isso eu vou dividir pela massa atômica. Sódio 23, nitrogênio 14 e oxigênio 16. Então vou fazer a divisão aí. 27,06 dividido por 23. Então dá 1,177. A outra divisão, 16,47 dividido por 14 vai dar 1,aproximadamente 176 e 56,47 dividido por 16 vai dar 3,529. Então dividido tudo pelo menor, 176, 176, 176. Então aqui dá aproximadamente, né, arredondando dá 1 e o oxigênio 3,529 dividido por 1,176,
que vai dar aproximadamente 3. Então eu vou ter aqui NaNO3. Então essa é a fórmula química, tá? Como é o nome desse? Então é nitrato de sódio. E a função química é um sal. A função inorgânica é um sal. Ok? Então vamos para a próxima questão. Nessa próxima questão, ele diz que ele tem aqui um antibiótico, tá? Que é utilizado para infecções urinárias. Então, a primeira coisa que ele pede é a fórmula molecular deste antibiótico. Então, para saber a fórmula molecular, você tem que identificar quais elementos você vai ter na fórmula. Então, eu tenho aqui carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e flúor. E aí vou contar, eu tenho um flúor, permanece 1, eu tenho oxigênio 2, mais 1, 3, nitrogênio eu tenho 1, 2, 3, tá? Entre carbono e hidrogênio, melhor colocar a quantidade de carbono primeiro, né? Então aqui nas estruturas, vou colocar o pontinho dos carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, com mais um aqui de cima, 17. Hidrogênio, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? 17. Levando em consideração que foi visto todas as estruturas, então eu tenho aí também 17. Só conferindo que faltou um aqui, ó. 18, ok? Então, voltando aqui. Então desculpem aí, essa vai ser a fórmula do composto, ok? Agora vamos para a porcentagem. Para saber a porcentagem de carbono, eu tenho que primeiro calcular a massa do composto para aí fazer o cálculo do carbono, ok? Vamos lá. Nesse caso, eu vou calcular aqui a massa do composto, ok? Então eu tenho carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e flúor. Então aqui de carbono eu tenho 17, 18, 3, 3 e 1. Massa do carbono 12, do hidrogênio 1, nitrogênio 14, oxigênio 16 e o flúor, só vendo lá, o flúor é 19, tá? 19. Multiplica todo. Então 17 vezes 12 vai dar 204. 18 vezes 1, 18. 3 vezes 14 vai dar 42. 3 vezes 16, 48. 19 vezes 1, 19. Somando tudo, então eu tenho 204 mais 18 mais 42 mais 48 mais 19 vai dar 331. Então, para saber a porcentagem do carbono, eu vou dividir a massa total do carbono pela massa do composto. Então, o carbono eu vou dividir 204 por 331. Então, 204 dividido por 331 vai dar em torno de 0,613. Multiplico tudo isso por 100% e isso vai me render uma porcentagem de 61,6%.
0,3% de carbono, ok? Bem, continuando aqui, então vamos agora para a correção da 14, né? Ele fala do freon e pede a porcentagem em massa de carbono. Então, da mesma maneira que a gente fez o outro, vamos ter que calcular primeiramente a massa da substância, que ele tem aqui CCl2F2. Então a massa dele, eu tenho aqui carbono, cloro e flúor em quantidades 1, 2 e 2. A massa 12, 35,5. Colocou 35, mas é 35,5, né? Vai dar um pouquinho a porcentagem, mas não tem problema não. E o flúor 19. Então vai ter 12, 71 e 38. Ok? E aí eu vou somar tudo, né? Somando tudo isso, eu vou ter aí 12 mais 71 mais 38, que vai dar 121. Para saber a porcentagem do carbono, eu só preciso fazer a massa do carbono, que eu tenho 12, e dividir por 121, tá? Essa divisão de 12 por 121, ele vai dar 0,099. Aí eu multiplico isso por 100%, certo? Que arredondando, isso vai dar 9,9%, que vai ser igual a 10%. Então essa é a resposta, 10%, que dá a alternativa letra B. Ok? Pessoal, essa 28ª questão, vocês vão responder assim. Ele fala da composição centesimal, em que ele tem, da mesma maneira, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, em que essas porcentagens vocês vão transformar isso em massa, né? Quando você calcula para 100 gramas, transforma isso em massa, tá? Então eu tenho aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vai ficar 40, 6,66 e 53,53, tá? 53,33, aliás. Vou dividir todos pela massa atômica. Então carbono 12 dividido por 12, hidrogênio dividido por 1 e oxigênio dividido por 16, né? 40 dividido por 12 vai dar 3,33. Se eu pegar 6,66 por 1, dá ele mesmo, né? 6,66. E se eu pegar aí 53,33 e dividir por 16, ele vai dar também 3,33. Divido tudo pelo menor, que é 3,33. Divido tudo por 3,33. E vai dar aí 1, 2, 1. Ou seja, CH2O. Como eu quero a fórmula molecular, eu vou calcular a massa da fórmula molecular, da fórmula mínima, né? Vou calcular a massa da fórmula mínima. Então, a massa da fórmula mínima
você tem aqui CH2O. Vai ser 1 carbono vezes 12, mais 2 hidrogênios vezes 1, mais 1 oxigênio vezes 16, tá? Então, vai dar aqui 12 mais 2 mais 16. Então, você aí vai ter, né? 28, 30. Vai ter 30 gramas. Ok? Tendo 30 gramas, ele fala que a massa, ó, é 180 da molécula. O que é que você vai fazer? Simples. Pega a massa da molécula, 180, divide por 30, cancela, cancela, dá 6. Esse número você vai multiplicar pela fórmula mínima. Então vai ficar C6H12O6. Essa vai ser justamente a fórmula molecular, certo? Que dá aqui a alternativa letra B, ok? Super tranquilo, super de boa, beleza? Então agora vamos aqui para a questão 30ª. Vamos lá. Então nessa questão ele diz o seguinte, ó, tem 40% de carbono, 13,33 de hidrogênio, 46,66 de nitrogênio, e diz que o peso da molécula é 60. Então ele quer saber que molécula é essa, tá? Vamos calcular. Questão 30, tá? Então, 30ª questão. Primeira coisa é transformar porcentagem em massa, tá? Então você tem aqui 40 gramas, né? 13,33 e tem 46,66. Divide pela massa atômica de cada um, né? Então vai ser 12, 1 e 14. Carbono, então eu vou fazer aqui 40 dividido por 12, que dá 3,33. 13,33 por 1 dá 13,33. E 46,66 por 14 também vai dar 3,33. Divido tudo pelo menor, certo? Divido tudo por 3,33. E aí eu vou ter 1, certo? 13,33 por 3,33 vai dar aproximadamente 4. E aqui eu vou ter 1. Então, vou ter CH4N, tá? Calculo a massa molecular da mínima, né? Porque essa é a mínima. Então, calculo a massa molecular, tá? Vai ser 1 vezes 12 mais, só apagar aqui, ser 1 vezes 12 mais 4 vezes 1 mais 1 vezes 14, tá? Mais 1 vezes 14. Então aqui vai dar 12 mais 4 mais 14, que vai dar 26, 30. Sabendo disso, o que é que eu faço? Divido 60 por 30, que dá igual a 2. Esse 2 eu vou multiplicar aqui, ó, pelo mínimo, tá? Multiplico o mínimo pelo número que eu encontrei, no caso 2, que vai me resultar uma molécula de fórmula C2H8N2. Essa é minha molécula, ok? Super tranquilo, super de boa. Então, voltando aqui. Questão 31. Na questão 31, ele fala... Bem, então nessa questão, ele diz aqui, ó, tem 73,5% de carbono, 8,6% de hidrogênio, 17,3% de nitrogênio, e diz que na molécula tem 2 átomos de nitrogênio. Então, qual é a fórmula empírica, quer dizer, a fórmula mínima,
E qual é a fórmula molecular do composto que a gente está trabalhando, que é a nicotina. Então, veja só. Primeira coisa, eu tenho as porcentagens, tá? Vou transformar isso para massa, só calcular para 100%. Então, dá 73,5 gramas, 8,6 gramas e 17,3 gramas, tá? Então, vou dividir pela massa atômica, que dá 12, 1 e 14. Então, 73,12 dividido por 12 vai dar 6,093. Então, 8,6 por 1 dá 8,6 e 17,3 por 14 vai dar 1,236. Vou dividir tudo pelo menor. 1,236 em todos, certo? E aqui vai dar 1. Aí 6,093 por 1,236 vai dar aproximadamente 5. E 8,6 dividido por 1,236 vai dar aproximadamente 7. Com isso, minha fórmula mínima, a mínima, ela vai ser C5H7N, mais a molecular. Como eu sei que são dois nitrogênios e na mínima eu só tenho um, o que é que acontece? É só multiplicar tudo por 2. C10H14N2. Essa é a molecular. Beleza? E assim a gente termina mais uma questão. Vamos para a próxima. Questão 39. Questão 39. Ele diz o seguinte, ó. Ele tem um composto de massa A e outro de porcentagem B. Sabendo que a massa de A e B, ele diz aqui, né? Qual é a fórmula mínima? Então, simples. Tem um composto A, tem um composto B. Transformo de porcentagem para grama. Então, dá 72,4 dividido pela massa, que vai ser 36,2. E a outra 27,6 por 9,2. Então, vou fazer a divisão. 72,4 por 36,2, que vai dar aí 2. E tenho 27, que vai dar 3. Então, eu tenho aqui A2. Tá? Antes disso, não pode esquecer, esse é o valor da divisão, porém eu vou dividir os dois pelo menor, por 2 e por 2, vai dar 1 e 1,5. Não posso deixar número decimal, mesmo sabendo disso, eu tenho que aplicar o procedimento. Então, multiplico por 2, e vai realmente dar 2 e 3. Sabendo disso, é A2B3. A2B3 da alternativa letra B. Ok? Agora faltam as duas últimas. Fórmula mínima do limoneno. Tá? Ele diz que é C5H8. Sabendo que a massa molecular é 136, ele quer a fórmula molecular. O que é que você faz? Calcula a massa do limoneno, né? O peso molecular do limoneno. Vai ser 5 vezes 12 mais 8 vezes 1, que dá 60 mais 8, que dá 68. Divido 136 por 68 e como resultado eu obtenho
2. Aí pego a mínima do limoneno, que é C5H8, e multiplico pelo valor encontrado, que é multiplico por 2. Isso vai gerar uma fórmula molecular de C10H, que é 8, né? C10H16. Então, C10H16 da alternativa letra E. Ok? Simples. E a última, eu tenho aqui o óxido de ferro, em que tem a porcentagem aqui do o ferro e do oxigênio, do fósforo e do oxigênio, óxido de fósforo. E tem a massa molecular do óxido de fósforo. Então, a primeira coisa é encontrar a fórmula mínima. Então, aqui tem o fósforo, que é P, o oxigênio. Então, transformando aí, eu tenho 43,6, que eu vou dividir por 31, que é a massa atômica. E oxigênio, eu tenho 56,4, que eu vou dividir por 16. Então, 43,6 dividido por 31 vai dar aproximadamente 1,41. Tá? Só organizando aqui. Vai dar 1,41. Enquanto que 56,4 dividido por 16 vai dar 3,525. Dividir tudo por 1,41 vai dar 1. E eu tenho esse valor dividido por 1,41 vai dar 2,5. Como não pode ter número decimal, né? O mais propício multiplica por 2. Então, vou ter 2,5. Ou seja, P2O5. Que daí, a alternativa, nenhuma. Porque ele está pedindo a molecular. E essa é a mínima. Então, a gente tem que primeiro ainda calcular, né? Calculando aí a fórmula, a massa da fórmula mínima. Eu vou ter aqui 2 vezes 31, certo? Vou calcular aqui do outro lado. Vou calcular essa massa aqui. Vai ser aqui mesmo, 2 vezes 31 mais 5 vezes 16, tá? Vai ser 62 mais 80, que vai dar 142. Aí vou dividir, eu tenho 284, eu vou ter 142 dividido, aliás, o contrário, né? 284 dividido por 142, essa divisão vai dar 2. Esse 2 eu vou multiplicar pela fórmula mínima, tá? Eu vou ter aqui P2O5, que é a fórmula mínima, vou multiplicar por 2 e a resposta vai dar P4O10. Essa sim é a molecular, que dá a alternativa aqui, letra B. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.